Vamos hoje fazer comentários sobre a leitura no Evangelho, capítulo 19, itens 8 e 10, a figueira que secou. Bem, segundo os evangelistas Mateus e Marcos, Jesus saíra de Betânia e, como estivesse com fome e avistasse uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela. A figueira estava coberta de folhas, mas não tinha figos, e por esse motivo Jesus disse: Nunca de ti nasça fruto. E a figueira secou instantaneamente. Após reler as narrativas no Evangelho dos dois evangelistas, Mateus e Marcos, eu me perguntei: que relação posso estabelecer nesse fato ocorrido com Jesus há 2000 anos e a vida que vivemos presentemente? Qual a importância para nós agora de Jesus amaldiçoar uma figueira porque esta não continha frutos? Essa passagem, como muitas outras do Evangelho, não pode ser levada ao pé da letra. Amaldiçoar não seria próprio de um espírito superior como Jesus. O que podemos então concluir desse acontecimento? Deduzimos que, mais uma vez, Jesus falava para quem tinha olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Entendemos, hoje, através da atitude de Jesus, que tudo e todos no universo têm uma missão. Aqueles que fogem à sua missão são como a figueira sem frutos. São como um peso morto, vivem, mas não frutificam. Pensamos então, quando é que nós nos comportamos como a figueira? Encontramos no livro de Richard Simonetti, intitulado Temas de Hoje, Problemas de Sempre, um comentário sobre duas mulheres, Marcelina e Joana, e a atitude de ambas frente ao sofrimento e ao tratamento espiritual que as duas recebiam em suas casas. Elas eram paralíticas. Marcelina, sempre com um sorriso, muito amorosa com todos, nenhuma mágoa apresentava em seu olhar, nem queixas em seus lábios. Tal era o seu padrão vibratório que os médiuns que iam aplicar passes, ao saírem de seu lar, sentiam que eles é que haviam sido confortados. A casa de Marcelina era frequentada pelos vizinhos, por amigos que não a deixavam só. Todos a procuravam pelo calor de sua acolhida e pela força do seu exemplo. Diferentemente de Marcelina, Joana, ao ser perguntado: E aí, dona Joana, tudo bem? A resposta era sempre desanimadora: Vou mal, muito mal. E desfilavam as queixas, as reclamações contra os filhos, o marido, contra a sua situação e a vida. Assim, Joana desencorajava as visitas. Não tinha amizade com os vizinhos e era difícil qualquer tentativa de ajuda ou orientação. Sentia-se infeliz e fazia questão que todos soubessem disso. Resultado do comportamento das duas? O tratamento de Marcelina foi extraordinariamente eficaz, enquanto o de Joana recebeu uma fração mínima de conforto, pois ela, na sua negatividade, impedia a sintonia com a espiritualidade maior, que, como todos devemos saber, é um fator indispensável para a obtenção dos recursos terapêuticos do passe. Uma pessoa como Joana, que cultiva a amargura e não abre o coração para o seu semelhante, bem pode representar a figueira que secou. Se observarmos bem, não raro as pessoas que egoisticamente preocupam-se apenas com seus próprios problemas, elas tornam-se cada vez mais infelizes e acabam por destruir
toda e qualquer perspectiva de felicidade para si próprios e muitas vezes até para os que lhes são mais próximos. Vivem na aparência, mas estão mortos por dentro, secos como a figueira. Alguns consideram que Jesus, ao secar a figueira, quis dar a seus discípulos uma demonstração de poder. Jesus quis mais conquistar a confiança de seus discípulos. Todavia, se este fosse o caso, pelo que conhecemos de Jesus, não seria mais lógico que, ao invés de secar a figueira, Jesus fizesse a figueira que estava sem frutos frutificar e produzir de imediato figos maduros? Bom, deduzimos daí que secar a figueira teve um objetivo. Torres Pastorino nos diz que temos nessa narrativa uma lição, qual seja a de destacar a capacidade que o homem tem de dominar os elementos da natureza com o poder mental. E ele diz isto porque quando os discípulos ficam admirados ao ver a figueira seca, Jesus lhes diz: em verdade vos digo, se tiverdes fidelidade e não hesitardes, fareis não só isto da figueira, mas igualmente a este monte dirás: desarraiga-te e lança-te ao mar, e assim será. Jesus estava, portanto, demonstrando a força mental que está presente em todo ser humano. Assim sendo, dentro do entendimento que o nosso momento evolutivo permite, tiramos desse episódio de Jesus duas lições. Primeiro, se formos fiéis aos nossos ideais, como ele disse, se tiverdes fidelidade, se formos perseverantes na luta, isto é, se não hesitarmos, e as metas traçadas forem benéficas ao nosso progresso espiritual, com certeza alcançaremos os nossos objetivos. Segunda, aqueles que vivem na ociosidade, que não produzem, que não obram nem em favor de si mesmos e nem do próximo, tornam-se estéreis em espírito e anulam o progresso de sua reencarnação. Que temos a fazer então? As árvores têm as épocas em que frutificam, mas nós, espíritos, temos que frutificar durante todo o ano. Não existe para o nosso espírito épocas especiais. Tal como o médico que deixa a refeição sobre a mesa ou sai de seu leito a qualquer hora da noite para atender a chamados urgentes, assim o homem que preza a sua evolução espiritual abandona o conforto, a comodidade, o entretenimento, as vantagens, seja quais sejam, quando surge a oportunidade de um degrau a mais na sua ascensão evolutiva. Aquelas palavras como não tenho tempo, ainda não está na minha hora, mais tarde indicam, na verdade, falta de boa vontade e amor. É certo que quando o espírito deixa, como a figueira, secar as suas raízes, ele sofrerá as consequências do seu desamor. Ao mesmo tempo, aquele que progride, que frutifica, sente as alegrias da consciência tranquila e a paz do dever cumprido. Frutifica o rico, que usa da sua riqueza em prol do progresso de sua comunidade. Frutifica o homem culto, que distribui a sua sabedoria. Frutifica o homem que usa do seu poder com bondade e justiça. Frutifica aquele que socorre os que estão à sua retaguarda. E morre como a figueira,
aquele que permite que o egoísmo sufoque os sentimentos de amor e solidariedade em seu coração. Portanto, meus irmãos, façamos o bem sempre. Façamos amigos onde quer que estejamos. Vamos doar simpatia, gentileza, boa vontade. Cultivemos em todos os momentos os nossos melhores sentimentos e agradeçamos a Jesus e a seus discípulos amados o nos terem revelado o caminho da verdade e da vida. Deus seja louvado. Graças a Deus.